Olá, crianças do grupo 9, tudo direitinho com vocês? Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, iremos investigar as diferenças e usos entre as palavras traz, sem acento escrita com Z, traz, com acento agudo no A escrita com S, e atrás, com acento agudo no A e escrito com S também. Vamos ver? Vamos ver. Traz, então, observem, não tem acento e a escrita com Z. Representa a terceira pessoa do presente do verbo trazer. É, portanto, um verbo. Então, ele traz, ela traz. Por isso que eu disse aqui que representa a terceira pessoa. Então, ele traz, ela traz. Exemplos aqui de frases com essa palavra. Ele traz doces para ela toda semana. Então, a ação de trazer doces. Alice traz maçã para o lanche todos os dias. Este livro traz fotografias de da fauna do Pantanal. Quando mamãe viaja, ela me traz uma lembrança do lugar. Então, observem que em todas essas frases, a palavra traz, ela vem com o sentido da ação do verbo trazer. João, traz por favor essa cadeira para mim. Então, gente, observem aqui, traz, sem acento e com Z, representa uma forma verbal, ou seja, o verbo trazer, tá certo? Não tem erro, é só perceber na frase, no uso, né? Quando essa palavra precisa representar a ação do verbo, ou seja, do verbo trazer. Vamos ver as outras formas. Então, eu tenho traz, escrito com S e com acento agudo no A, e atrás, escrito com S também, e acento agudo no A. Então, essas duas palavras, elas são advérbios de lugar. Nós vimos na semana passada essa classe gramatical, que é o advérbio, que é a palavra, né, a classe da língua portuguesa que pode acompanhar o verbo, um outro advérbio ou um adjetivo. Então, traz e atrás são advérbios classificados como advérbios de lugar, pois indicam posição. Tanto traz quanto atrás indicam lugar, indicam posição. Os dois também representam a parte posterior de algo. Então, vamos ver aqui nos exemplos, fica mais fácil para a gente perceber essas diferenças e usos, né, das duas palavras. Bora lá. Passe por trás daquela mesa para não pisar nos cacos de vidro. Então, olha só, é o lugar. Então, passe por trás para não pisar nos cacos de vidro. Eu vou ler todas as frases, depois eu vou chamar atenção para um detalhe aqui, para o uso dessa palavra traz, tá certo? Ele ficou para trás na corrida de domingo. Então, olha só, parte posterior de algo, posição, lugar. O lobo mau foi por trás e deu o maior susto na Chapeuzinho Vermelho. Então, observe essa palavra que é um advérbio que indica aí lugar, tá certo? Posição, parte posterior. Gente, observem só, se os dois são advérbios e indicam a mesma coisa, quando é que eu sei a forma mais correta de usar um ou outro? Existe um detalhe que a gente pode ter atenção para perceber. É o seguinte, apesar de o advérbio aqui estar próximo ao verbo, ó, certo? Passe, ficou, foi.
O que é que tem imediatamente, assim, antes da palavra, antes do advérbio, né? Posteriormente ao verbo? Tem uma classe gramatical que vocês não estudaram ainda que se chama preposição. Por, para. Existem outras, mas são essas que aparecem aqui nas frases. Então, a palavra traz sempre pede, né, essas preposições. Então, ela não está próxima ao verbo, tá certo? Então, ó, passe, verbo, por trás daquela mesa para não pisar nos cacos de vidro. Ele ficou, o verbo está aqui. Então, pede uma preposição, para trás. O lobo foi, verbo, por trás. Então, eles são palavras que representam a mesma coisa, são advérbios, indicam posição, representam a parte posterior de algo, mas existe uma diferença no uso dessas palavras, tá certo? Observem aqui as outras. A praça fica atrás daquele shopping. O meu anel caiu atrás desse móvel. A criança se escondeu atrás da porta. Então, percebam que aqui, olha só, essas palavras aqui em azul são todas verbos. Então, nesse caso, o advérbio está acompanhando diretamente o advérbio atrás. Então, toda vez que eu escrevo atrás, eu percebo que ele está, ó, posterior à ação do verbo, a palavra que representa a ação, que é o verbo, tá certo? Então, é uma dica e um detalhe que vocês podem perceber para usar corretamente essas palavras, para fazer uso e perceber a diferença, já que elas possuem as mesmas características praticamente. Então, esse detalhe aí, que o traz, ele pede uma preposição acompanhando, então ele não está ligado completamente ao verbo, apesar de estar próximo, mas ele não está imediatamente depois do verbo, e na frente dele vem sempre aqui a preposição, né? O de, por, para. E aqui, no caso do atrás, eu vou colocar imediatamente, eu vou perceber que ele não precisa, ele não tem a necessidade de uma preposição, ele está completamente colado ao verbo, tá certo? Então, crianças, é isso que eu queria mostrar para vocês. É um assunto bem tranquilo, é bom sempre ter isso em mente, essas regrinhas, esses detalhes que ajudam a gente a escrever melhor, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima aula.